A caixa do banco me passou $5.000 em dinheiro que não era meu e disse: apenas pegue e vá embora. Suas mãos tremiam enquanto ela deslizava a pilha de notas de 100 pelo balcão, seus olhos se desviando para as câmeras de segurança acima, antes de pousarem de volta em mim com uma intensidade desesperada. Eu tinha vindo depositar meu contra-cheque, uma tarefa rotineira de terça-feira de manhã que deveria ter levado 5 minutos. Agora eu estava parado no guichê 3 com $5.000 que não pedi, e uma mulher que eu nunca tinha visto antes me olhava como se eu fosse sua última chance para alguma coisa. Acho que houve um engano, eu disse, empurrando o dinheiro de volta para ela. Estou aqui apenas para depositar este cheque de $847. Ela não tocou no dinheiro. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz baixando para pouco mais que um sussurro. Por favor, eu sei como isso parece, mas você precisa confiar em mim agora. Pegue o dinheiro, saia deste banco e não volte aqui por pelo menos 3 dias. Meu primeiro pensamento foi que ela estava tentando armar para mim por roubo, algum tipo de golpe elaborado onde ela alegaria que eu a assaltei, e eu acabaria nas filmagens de segurança saindo com um dinheiro que não era meu, mas sua expressão não era conspiradora ou manipuladora, era de pavor. Atrás de mim, ouvi o som suave da porta de entrada, e o rosto da caixa ficou completamente pálido. Ele está aqui, ela sussurrou. Por favor, apenas vá. Pegue. Virei-me para ver quem havia entrado, esperando alguma figura intimidante, mas era apenas um homem de meia idade em um terno de negócios, carregando uma pasta de couro. Ele parecia como qualquer outro profissional que passava por ali durante a hora do almoço. Ele sorriu educadamente para o guarda de segurança, acenou para outra caixa e entrou na fila atrás de mim, nada de ameaçador nele. Quando olhei de volta para a caixa, ela já havia se virado para o computador, digitando rapidamente com os dedos trêmulos. Posso ajudá-lo com mais alguma coisa hoje? Ela perguntou em voz alta, sua voz profissional completamente diferente do sussurro desesperado que usara segundos antes. Eu fiquei ali, paralisado. Os $5.000 ainda estavam sobre o balcão entre nós, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. O homem de terno estava agora diretamente atrás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume, algo caro e amadeirado. Tudo bem por aí, Alicia? Ele chamou a caixa e ela sorriu abertamente, mas notei o suor brotando em sua testa apesar do ar-condicionado forte do banco. Tudo ótimo, Sr. Garrett. Este cliente estava perguntando sobre nossas opções de conta-poupança. O Sr. Garrett assentiu com aprovação e checou seu telefone. A caixa, Alicia, olhou para mim com olhos que imploravam para que eu entrasse no jogo. Eu nunca fui bom em ler situações como esta. Nunca fui a pessoa que percebia dicas sociais sutis ou sabia quando algo estava seriamente errado. Mas algo no jeito como ela me olhava, na maneira como sua mão esquerda estava pressionada contra seu estômago, como se tentasse se recompor, me fez tomar uma decisão em uma fração de segundo que mudaria tudo. Eu peguei o dinheiro e o coloquei no bolso do meu casaco. Obrigado pela ajuda com as informações da conta-poupança, eu disse. Minha voz soando surpreendentemente normal apesar do meu coração martelando. Vou pensar a respeito e volto outra hora. Os ombros de Alicia relaxaram com um alívio tão visível que o Sr. Garrett se aproximou, preocupado. Você está se sentindo bem, Alicia? Você parece pálida. Ela disfarçou com uma risada e disse algo sobre não ter tomado café da manhã, e ele ofereceu que alguém cobrisse seu guichê para que ela pudesse fazer uma pausa. Ela recusou rapidamente, talvez rápido demais, e eu entendi isso como minha deixa para ir embora. Caminhei em direção à saída com pernas que pareciam desconectadas do meu corpo, meio que esperando que a segurança me derrubasse antes de eu chegar à porta, mas nada aconteceu. Passei pelas portas de vidro sob a luz do sol de outubro, e o ar frio atingiu meu rosto como um chamado para a realidade. Eu tinha acabado de sair do First National Bank com 5 mil que não me pertenciam, e não tinha a menor ideia do porquê. Cheguei ao meu carro antes que minhas mãos começassem a tremer tanto que derrubei minhas chaves 2 vezes tentando destravar a porta. Lá dentro, tirei o dinheiro do bolso e contei novamente. Exatamente $5.000 em notas de $50, novinhas em folha, com números de série sequenciais. Escondido entre a primeira e a segunda nota, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Eu o desdobrei com cuidado e um endereço estava escrito com uma caligrafia caprichada, com a data de amanhã e um horário escritos abaixo. 2047 Riverside Drive. Amanhã, 19. Era só isso. Nenhuma explicação, nenhum nome, nada mais. Sentei-me no meu carro olhando para aquele endereço, tentando decidir o que fazer. O rosto apavorado de Alicia continuava a passar pela minha mente. O medo genuíno em seus olhos quando o Sr. Garrett entrou. Pesquisei o endereço no Google, um depósito de alto armazenamento na zona industrial da cidade. Alguém me queria lá amanhã às 19, e me deram $5.000 como incentivo, pagamento ou seguro. Em casa, espalhei o dinheiro na mesa da cozinha, mais dinheiro do que eu já havia segurado de uma só vez. O suficiente para resolver todo o estresse financeiro imediato que eu tinha, mas eu sabia que não podia gastá-lo. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas parei. O que eu diria? As filmagens de segurança me mostrariam saindo com o dinheiro, e Alicia provavelmente negaria tudo. Eu seria o único algemado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Obrigado por ajudar a Alicia. Ela explicará tudo amanhã. Não vá à polícia. Fiquei olhando para a mensagem. Meu café esfriando na minha mão. Alguém estava me observando. Alguém sabia que eu tinha pegado o dinheiro e saído do banco. Alguém sabia que eu estava em casa agora. Provavelmente sabia que eu estava sentado aqui na última hora tentando descobrir o que fazer. Fui até minha janela e olhei para a rua. Um sedã azul estava estacionado a 3 casas de distância, com o motor ligado, alguém sentado no banco do motorista. Assim que apareci na janela, o carro partiu, não em alta velocidade, apenas saindo casualmente como se tivessem conseguido o que queriam. Deixei as persianas se fecharem e sentei-me novamente à mesa da cozinha, cercado por $5.000 em dinheiro e mais perguntas do que respostas. O resto daquele dia passou em um piscar de olhos. Tentei trabalhar no design de um logotipo para um cliente, mas não conseguia me concentrar. Tentei assistir TV, mas nada prendia minha atenção. Eu continuava pegando o dinheiro,
contando-o novamente, lendo o endereço repetidamente como se de repente fosse fazer sentido. Ao anoitecer, eu havia me convencido de que estava sendo paranoico. Talvez fosse apenas uma caixa de banco confusa que cometeu um erro enorme e estava com muito medo de admitir. Talvez o endereço fosse onde ela queria se encontrar para pegar o dinheiro de volta, sem envolver seus supervisores. Talvez o Sr. Garrett fosse seu chefe, de quem ela tinha medo por razões normais de trabalho. Talvez eu estivesse transformando isso em algo maior do que era, porque minha vida tinha sido tão chata por tanto tempo que eu queria um drama. Mas então pesquisei o nome de Alicia, combinado com o nome do banco. O que encontrei fez meu estômago revirar. Alicia Westbrook, 34 anos, trabalhava no First National Bank há 6 anos. 3 meses atrás, seu marido, Kevin Westbrook, morreu no que as notícias chamaram de um trágico acidente em seu local de trabalho. Ele era gerente de um canteiro de obras, e aparentemente, algum equipamento apresentou defeito, e ele morreu instantaneamente. Os artigos mencionavam que a OSHA estava investigando, que a empresa expressou profundas condolências, que Alicia ficou para trás com 2 filhos pequenos. Continuei lendo, aprofundando-me na história. O falecimento de Kevin foi considerado acidental, mas havia um artigo de um jornalista investigativo local sugerindo que havia violações de segurança no canteiro de obras das quais a empresa sabia. O artigo mencionava que Kevin havia registrado 3 queixas de segurança separadas nas semanas antes de perder a vida. Mencionava que essas queixas haviam sido ignoradas. Mencionava que o equipamento que o matou havia sido sinalizado para manutenção 2 meses antes. E então encontrei a conexão. A construtora para a qual Kevin trabalhava, a Garrett Development Corporation, era de propriedade e operada pela família Garrett, que era proeminente na comunidade empresarial de nossa cidade há 3 gerações. Abri o site da empresa e cliquei na página sobre nós. Havia uma foto da equipe de liderança e meu sangue gelou. O segundo da esquerda era o Sr. Garrett, o homem que entrou no banco hoje. Seu nome completo era Dylan Garrett, vice-presidente de operações da Garrett Development Corporation, o homem de quem Alicia tinha pavor. O homem cuja presença a deixou pálida e trêmula. Agora as peças estavam começando a se encaixar de uma forma que me deixou enjoado. Kevin Westbrook morre em um acidente em um canteiro de obras da Garrett Development. 3 meses depois, sua viúva está trabalhando em um banco quando Dylan Garrett, um vice-presidente da mesma empresa, aparece regularmente, e ela tem medo o suficiente dele para entregar $5.000 a um completo estranho e implorar para que ele vá embora. Passei o resto da noite me perdendo em pesquisas na internet, descobrindo tudo o que podia sobre a família Garrett e sua construtora. Eles valiam milhões, haviam construído metade dos imóveis comerciais da cidade nos últimos 20 anos e tinham notavelmente poucos processos judiciais, considerando o tamanho de sua operação. Mas quando me aprofundei nos registros públicos, encontrei algo interessante. Houve 3 falecimentos no local de trabalho em canteiros da Garrett Development nos últimos 5 anos, todas consideradas acidentais, todas envolvendo defeitos de equipamento, todas depois que os trabalhadores envolvidos registraram queixas de segurança. Todas as famílias haviam feito acordos silenciosos fora dos tribunais por valores não revelados, exceto a família de Kevin Westbrook. De acordo com os registros judiciais que encontrei através de uma pesquisa agressiva no Google, Alicia Westbrook havia se recusado a assinar um acordo. Ela contratou um advogado e estava movendo uma ação por crime culposo contra a Garrett Development. O caso estava programado para ir a julgamento em 6 semanas. Recostei-me do meu laptop, o quadro completo finalmente se tornando claro. Alicia não tinha apenas medo de Dylan Garrett por ele estar associado ao falecimento de seu marido. Ela estava com medo porque estava processando ativamente a empresa de sua família e ele estava aparecendo em seu local de trabalho. Isso era intimidação, talvez assédio. E de alguma forma eu me envolvi no que quer que estivesse acontecendo entre eles. Os $5.000, o endereço, a reunião de amanhã. Estava tudo conectado a este processo. Eu só não sabia como ainda. Tentei dormir naquela noite, mas não consegui. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto apavorado de Alicia. Ouvi seu sussurro desesperado, me implorando para apenas pegar o dinheiro e ir embora. Às 3 da manhã, levantei-me da cama e contei o dinheiro novamente, como se fosse ser diferente desta vez. Ainda $5.000, ainda notas sequenciais, ainda queimando um buraco na minha consciência, porque eu sabia agora que isso não era apenas estranho, era perigoso. No dia seguinte no trabalho, não consegui me concentrar em nada. Tive uma reunião com um cliente às 10 da manhã, na qual me desliguei completamente, e eles tiveram que me perguntar 3 vezes se eu tinha ouvido o feedback deles sobre os conceitos de branding. Pedi desculpas, culpei o fato de não ter dormido bem e prometi ter as revisões até sexta-feira. Assim que eles saíram, abri o endereço novamente. 247, Riverside Drive. Depósito de autoarmazenamento. 19. Faltavam 7 horas. Eu ainda não tinha decidido se realmente iria. Parte de mim queria enviar o dinheiro de volta ao banco com uma nota anônima e fingir que isso nunca aconteceu. Mas outra parte de mim, a parte que vinha passando pela vida como um sonâmbulo nos últimos anos, trabalhando nos mesmos bicos de freelancer, morando no mesmo apartamento pequeno, saindo com as mesmas pessoas decepcionantes nos mesmos aplicativos chatos, essa parte de mim queria saber do que se tratava. Essa parte de mim queria ajudar Alicia se ela estivesse em apuros. Essa parte de mim estava cansada de ser irrelevante. Às 18h30, coloquei os $5.000 em uma mochila, entrei no meu carro e comecei a dirigir em direção a Riverside Drive. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, que teriam sido lindos se eu não estivesse tão apavorado. O depósito de autoarmazenamento era exatamente o que eu esperava. Fileiras de portas de metal laranja com números de unidades estampados em preto, um portão de entrada com código e pouquíssimas pessoas por perto. Parei em frente à caixa de chamada e percebi que não tinha um código de acesso. Antes que eu pudesse descobrir o que fazer, o portão começou a se abrir sozinho. Alguém estava observando. Alguém estava esperando por mim. Dirigi lentamente, seguindo os números das unidades até chegar à seção dos 2200. A unidade 2247 ficava no final de uma fileira, ligeiramente separada das outras,
com uma pequena luz de segurança acima que mal funcionava, piscando na escuridão crescente. Estacionei meu carro, peguei minha mochila e caminhei em direção à unidade, com pernas que pareciam que poderiam ceder a qualquer segundo. A porta de enrolar já estava aberta a cerca de 30 centímetros, o suficiente para ver uma luz lá dentro. Abaixei-me e olhei por baixo, vendo o que parecia ser uma mesa dobrável e algumas cadeiras. Nada ameaçador. Olá, chamei, minha voz embaraçosamente trêmula. Entre, respondeu uma voz de mulher. Não era a voz de Alicia. Alguém mais velha, mais áspera. Hesitei, cada instinto gritando para eu voltar para o carro e ir embora, mas eu já tinha chegado até ali, e minha maldita curiosidade era mais forte que meu bom senso. Levantei a porta o suficiente para me abaixar e entrar, e me encontrei em uma unidade de armazenamento que havia sido convertida em uma espécie de escritório improvisado. Havia uma mesa dobrável coberta de documentos, 3 cadeiras, um laptop e 2 mulheres sentadas ali, esperando por mim. Uma era a Alicia, do banco, parecendo exausta e estressada, mas não mais apavorada. A outra era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, usando óculos e uma expressão severa que me lembrava da diretora do meu colégio. Obrigada por vir, disse Alicia, levantando-se e gesticulando para a cadeira vazia. Eu sei que isso deve parecer uma loucura, e sinto muito por colocá-lo nesta posição, mas não tínhamos outra escolha. A mulher mais velha não se levantou nem se apresentou. Ela apenas me olhou com olhos afiados e avaliadores. Alguém te seguiu até aqui? Acho que não, eu disse, sentindo-me estúpido. Eu realmente não sabia o que procurar. Coloque seu celular na mesa, disse a mulher mais velha, com a tela virada para cima. Fiz o que ela pediu, e ela pegou um pequeno dispositivo que parecia algo de um filme de espionagem, passando-o sobre meu telefone antes de assentir com satisfação. Não está rastreado. Isso é bom. Quem é você? Perguntei, finalmente encontrando um pouco de coragem. E por que você me deu $5.000? Alicia suspirou e sentou-se novamente. Meu nome é Alicia Westbrook. Há 3 meses, meu marido Kevin perdeu a vida em um canteiro de obras de propriedade da Garrett Development. Eles estão alegando que foi um acidente, mas eu sei que não foi. Kevin vinha relatando violações de segurança há semanas, e eles o ignoraram. Quando ele ameaçou ir à OSHA por conta própria, eles o demitiram. 2 dias depois, ligaram para ele, disseram que haviam cometido um erro e o recontrataram. 3 dias depois disso, ele estava sem vida. A mulher mais velha continuou a história. Meu nome é Patricia Holland. Eu trabalhava como inspetora de segurança para a cidade. 15 anos atrás, registrei um relatório sobre múltiplas violações em um canteiro da Garrett Development. Meu relatório foi engavetado. Fui pressionada a mudar minhas conclusões, e quando me recusei, perdi meu emprego. 6 meses depois, minha filha trabalhava como contadora para uma empresa que fazia negócios com a Garrett Development. Ela encontrou algumas irregularidades financeiras e as relatou ao seu supervisor. Uma semana depois, ela morreu em um acidente com atropelamento e fuga que nunca foi resolvido. Senti minhas mãos ficarem dormentes. Você acha que os Garretts mataram sua filha? A expressão de Patricia não mudou. Eu sei que mataram, assim como mataram Kevin Westbrook. Assim como mataram ou arruinaram qualquer um que já tentou expor o que eles realmente fazem. A família Garrett não constrói apenas prédios. Eles administram uma operação sistemática de fraude, suborno e intimidação que já dura 3 décadas. E qualquer um que fica no caminho deles desaparece. Alicia pegou uma pasta da pilha sobre a mesa e a abriu. Nos últimos 3 meses, estive reunindo provas para meu processo de crime culposo, mas também encontrei evidências de algo muito maior. Dylan Garrett tem vindo ao meu banco regularmente, e eu o tenho observado. Ele tem movimentado dinheiro, grandes quantias de maneiras que não fazem sentido para um negócio de construção legítimo. Tenho documentado tudo, tirando fotos de seus registros de transação quando ele não está olhando, copiando números de conta. Ela mostrou uma pilha de papéis cobertos de seções destacadas e notas manuscritas. O problema é que não posso simplesmente ir à polícia com isso. Os Garretts têm metade do departamento de polícia em sua folha de pagamento. Não posso ir ao FBI sem provas mais concretas, e não posso continuar investigando sem que eles percebam. Foi aí que eu entrei. Aparentemente. Dylan Garrett tem se tornado mais agressivo ultimamente, continuou Alicia. Ele aparece no banco pouco antes do fechamento, fica no meu guichê por mais tempo do que o necessário, faz perguntas pessoais sobre meus filhos. Ontem, ele me disse que espera que meus problemas legais se resolvam rapidamente, porque seria terrível se outra tragédia acontecesse com minha família. Foi quando soube que precisava tirar essas provas das minhas mãos imediatamente. Patricia se inclinou para a frente. Precisamos de alguém que não esteja conectado a nada disso. Alguém que os Garretts não conheçam, que não tenha feito parte da investigação, que possa guardar essas provas em segurança até estarmos prontos para agir. Os $5.000 são dinheiro de verdade, disse Alicia. É da minha própria poupança. Estou te pagando para guardar essas provas pelos próximos 3 dias. Depois disso, Patricia tem um contato em uma agência federal que está disposto a ouvir, mas precisamos manter tudo escondido até lá. Se os Garretts descobrirem o que temos, eles destruirão as provas, e provavelmente a nós também. Eu olhei para a pasta na mesa, depois para essas 2 mulheres que estavam me confiando algo que aparentemente poderia matar pessoas. Porque vocês nem me conhecem. Exatamente, disse Patricia. Você não é ninguém, sem ofensa, mas você não tem conexão com os Garretts, nenhum envolvimento na indústria da construção, nenhum parente na polícia. Você é uma pessoa aleatória que entrou em um banco na hora certa. É isso que te torna perfeito. Eles nunca vão desconfiar de você. Fiquei sentado por um longo momento, processando tudo. Isso era uma loucura. Eu deveria ir embora agora mesmo, devolver o dinheiro e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Eu deveria ir para casa, para meu estúdio chato, meu trabalho de design freelancer e minha vida sem graça. Mas eu continuava pensando em Kevin Westbrook, na filha de Patricia, em todas as pessoas que os Garretts haviam machucado. O que tem na pasta? Perguntei. Alicia sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Tudo. Registros bancários mostrando lavagem de dinheiro. E-mails de Dylan Garrett discutindo subornos a funcionários da cidade. Provas de violações de código sendo encobertas. Depoimentos de trabalhadores da construção que foram ameaçados para ficarem em silêncio. Prova de que o equipamento que matou meu marido
foi deliberadamente sabotado. Se vocês estão certas sobre tudo isso, por que ninguém os parou ainda? Porque os Garrett são muito bons em fazer problemas desaparecerem, disse Patrícia. Eles fazem isso há 30 anos, sabem exatamente quanto pagar às pessoas, exatamente quem ameaçar, exatamente quando recuar e quando pressionar mais. Eles construíram todo um sistema de proteção ao redor de si mesmos. Mas sistemas podem ser quebrados se você souber onde atacar. Ela pegou um pendrive e o colocou sobre a mesa. Tudo nesta pasta está aqui, e mais. Gravações de áudio, filmagens de vídeo, extratos bancários, e-mails internos. Em 3 dias, isso vai para pessoas que podem realmente fazer algo a respeito. Até lá, precisamos que fique escondido. Você pode fazer isso? Peguei o pendrive. Era pequeno, preto, discreto. Parecia o tipo de coisa que eu usava para fazer backup de arquivos de clientes, não algo que poderia derrubar uma família corrupta e possivelmente me matar. E se eles descobrirem que estou com isso? E se Dylan Garrett aparecer no meu apartamento? Ele não vai, disse Alicia. Fomos cuidadosas. A filmagem de segurança do banco mostra você depositando seu cheque e saindo. Nada em comum. Os $5.000 foram entregues a você por baixo do balcão. Nenhuma câmera pegou. Até onde todos sabem, você é apenas um cliente regular. Mas você me mandou uma mensagem ontem. Alguém poderia rastrear isso. Patrícia levantou um celular. Celular descartável. Não rastreável. Não somos amadoras. E estamos planejando isso há meses. Só precisávamos da pessoa certa para confiar. E você apareceu no momento exato. Olhei para o pendrive em minha mão, depois para os $5.000 na minha mochila, depois para essas 2 mulheres que eram ou incrivelmente corajosas ou completamente loucas. E tomei a segunda decisão de fração de segundo que mudaria tudo. Ok, eu disse. Eu faço. 3 dias, depois isso vai para o seu contato e eu estou fora. Os ombros de Alicia relaxaram com um alívio tão profundo que percebi quanta pressão ela estava sofrendo. Obrigada. Você não tem ideia do que isso significa para nós. Meus filhos, eles já perderam o pai. Não posso deixar os responsáveis simplesmente saírem impunes. Patrícia foi mais prática, mudando imediatamente para o modo de instrução. Leve o pendrive para casa. Não o conecte a nada conectado à internet. Não conte a ninguém sobre isso. Não mude sua rotina em nada. Vá trabalhar. Vá para casa. Haja de forma completamente normal. Em 3 dias, entraremos em contato com um local para a entrega. Coloquei o pendrive no bolso, sentindo seu peso como uma pedra. O que acontece depois da entrega? Eu estarei envolvido no que vier a seguir? Não, disse Patrícia com firmeza. Assim que você nos entregar o pendrive, sua parte nisso termina. Você vai embora, fica com $5.000 e nunca mais terá que pensar nos Garretts. Nós cuidaremos do resto. Isso deveria ter sido reconfortante, mas algo na maneira como ela disse me fez pensar que o resto seria perigoso, talvez mortal. Essas mulheres estavam enfrentando uma família que aparentemente havia matado várias pessoas para proteger seus segredos, mesmo com provas. Mesmo com agências federais envolvidas, isso ia ficar complicado. Levantei-me para sair e Alicia me abraçou, rápido e forte. Você é uma boa pessoa, disse ela. Precisávamos de uma boa pessoa. Saí da unidade de armazenamento e dirigi para casa no escuro. O pendrive no meu bolso parecendo mais pesado a cada quilômetro. Eu passei de um designer freelancer anônimo para o guardião de provas no que aparentemente era um caso de corrupção massivo, e eu tinha 3 dias para mantê-lo escondido. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Fui trabalhar. Encontrei-me com clientes, revisei logotipos e atualizei sites. Tudo isso sentindo como se todos pudessem de alguma forma ver o pendrive queimando através do meu bolso. Não dormi bem. Continuei acordando às 2 da manhã, certo de que tinha ouvido alguém tentando arrombar a porta. Na 3ª manhã, eu estava exausto e paranoico, pulando a cada carro que passava pelo meu apartamento, olhando constantemente por cima do ombro quando caminhava para o meu carro. Meu telefone tocou às 11, número desconhecido. Minhas mãos tremeram ao atender. É a Patrícia. A entrega é hoje à noite. 21, mesmo local de antes. Traga o pendrive, fique com o dinheiro e vá embora. Tudo acabará em algumas horas. Ok, consegui dizer. Hoje à noite, mesmo lugar. Ela desligou sem se despedir. Passei o resto do dia tentando acalmar meus nervos e falhando. Continuei pensando nos filhos de Alicia, em Kevin Westbrook, que morreu apenas por tentar tornar um canteiro de obras mais seguro. Continuei pensando na filha de Patrícia e no atropelamento com fuga que nunca foi resolvido. Essas não eram mais histórias abstratas de noticiário. Eram pessoas reais que foram destruídas por uma família que pensava que dinheiro e poder os colocavam acima das consequências. Às 20h30, coloquei o pendrive no bolso, peguei minhas chaves e fui em direção à porta. Foi quando vi o carro estacionado do outro lado da rua. Um SUV preto com vidros escuros, motor ligado. Gelei, com a mão na maçaneta. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez fosse alguém visitando um vizinho. Talvez eu estivesse sendo paranoico após 3 dias de estresse e sem dormir. Mas então a porta do motorista se abriu e Dylan Garrett saiu. Ele estava vestindo jeans e uma jaqueta casual, sem parecer em nada com o empresário que eu tinha visto no banco. Ele sorriu quando me viu pela janela, um sorriso frio que não alcançava seus olhos, e começou a caminhar em direção ao meu prédio. Bati minha porta e a tranquei, meu coração martelando tão forte que pensei que poderia atravessar meu peito. Como ele me encontrou? Como ele sabia que eu estava envolvido? Peguei meu celular para ligar para Patrícia, mas antes que eu pudesse discar, alguém bateu na minha porta. 3 batidas secas, calmas e pacientes. Eu sei que você está aí, a voz de Dylan Garrett veio através da porta. Eu só quero conversar. Abra. Encostei-me na parede tentando pensar. Meu apartamento ficava no 2º andar, alto demais para pular. Havia apenas uma saída, e Dylan a estava bloqueando. Meu celular estava na minha mão. Mas para quem eu poderia ligar? A polícia. Patrícia havia dito que metade deles estava na folha de pagamento dos Garrett. Ligar para o 911 e dizer o quê? Que um homem estava batendo na minha porta? Não vou te machucar, Dylan gritou. Sua voz razoável e amigável. Eu só quero ter uma conversa. Sei que Alicia Westbrook te deu algo no banco. Sei que você se encontrou com ela e com Patricia Holland. Sei que você acha que está ajudando-as, mas você precisa entender no que se meteu. Ele sabia de tudo. De alguma forma,
Apesar de todas as precauções delas, ele havia descoberto. Alicia Westbrook não é uma viúva enlutada em busca de justiça, continuou Dylan. Ela é uma mulher perturbada que tem assediado minha família por meses, porque não consegue aceitar que o falecimento de seu marido foi um trágico acidente. Patricia Holland é uma ex-funcionária pública desonrada que está obcecada pela minha família há 15 anos. Elas criaram uma elaborada teoria da conspiração e te arrastaram para isso. Eu não respondi, não me mexi. Apenas fiquei ali, pressionado contra a parede, segurando meu celular e o pendrive no meu bolso. As coisas que elas te disseram, as provas que te mostraram, é tudo fabricado, disse Dylan. Documentos manipulados, e-mails tirados de contexto, mentiras construídas sobre mentiras. Elas estão planejando ir à mídia com esse absurdo, e precisam de uma testemunha neutra para fazer parecer legítimo. É por isso que escolheram você. Você é um peão no jogo delas. Ele soava tão razoável, tão preocupado. Se eu não tivesse passado os últimos 3 dias pesquisando sua família, não tivesse visto o padrão de mortes e acobertamentos, não tivesse olhado nos olhos de Alicia e visto o terror real, eu poderia ter acreditado nele. Vou deixar meu cartão de visita debaixo da sua porta, disse Dylan. Quero que você me ligue amanhã, quando tiver tido tempo para pensar com clareza. Quando não estiver influenciado por aquelas mulheres, ligue para mim e eu explicarei tudo. Mostrarei as provas reais, a verdade sobre o que aconteceu com Kevin Westbrook. Você merece saber a verdade. Ouvi um papel deslizando sob minha porta. Vi o canto de um cartão de visita aparecer no meu carpete. Pense nisso, disse Dylan. E pense nisto. Alicia e Patricia mentiram para você desde o início. Elas não se importam com você. Estão te usando. Mas eu posso te proteger. Posso garantir que você não seja pego nos problemas legais delas quando tudo isso desmoronar. Seus passos se afastaram pelo corredor. Ouvi a porta externa do prédio abrir e fechar. Pela minha janela, observei-o entrar em seu SUV e ir embora. Fiquei ali por 5 minutos inteiros, sem me mover, mal respirando. Então, liguei para Patricia. Dylan Garrett acabou de aparecer no meu apartamento. Ele sabe sobre o pendrive, ele sabe sobre a reunião, ele sabe de tudo. Houve uma longa pausa. Você o deixou entrar? Não. Ele falou comigo através da porta. Deixou o cartão de visita e foi embora. Bom, a voz de Patricia estava firme, inabalável. Era o que esperávamos. Ele está tentando te assustar, tentando fazer você duvidar de nós. Significa que estamos perto de algo que realmente o ameaça. Como ele me encontrou? Exigi. Você disse que eu era invisível, que não havia como eles me conectarem a isso. Eu não sei, admitiu Patricia. Mas isso não muda nada. A entrega ainda está de pé para hoje à noite. Você ainda consegue vir? Olhei para o cartão de visita no meu carpete. Dylan Garrett, vice-presidente de operações, Garrett Development Corporation. Um número de telefone em letras nítidas. E se ele estiver dizendo a verdade? Perguntei. E se vocês estiverem erradas sobre tudo isso e Kevin Wack realmente morreu em um acidente? Minha filha tinha 28 anos. Disse Patricia, sua voz endurecendo. Ela foi atropelada por um carro e deixada para morrer na beira da estrada 3 dias depois de relatar irregularidades financeiras em sua empresa. O motorista nunca foi encontrado. A polícia encerrou a investigação após 6 semanas. Isso não é uma coincidência. É um padrão. E Kevin Webb é o mesmo padrão. E se não os pararmos agora, haverá mais padrões, mais mortes, mais famílias destruídas. Peguei o cartão de Dylan e o rasguei ao meio. Estarei aí às 21. Mesmo local. Bom, e de agora até lá, não abra a porta para ninguém. Não atenda ligações de números que não reconhece. Apenas chegue ao depósito. Entregue-nos o pendrive, e tudo isso acabará. Ela desligou. Sentei-me no sofá, tremendo, tentando processar o que acabara de acontecer. Dylan Garrett me encontrou. De alguma forma, apesar de tudo, ele me rastreou, o que significava que nada era seguro. Ninguém era anônimo. E os Garretts eram ainda mais perigosos do que eu pensava. Às 20h45, peguei as chaves do meu carro e me dirigi para a porta novamente. Desta vez, verifiquei a rua primeiro. Nenhum SUV preto, nenhum carro com motor ligado, apenas uma rua residencial normal em uma noite normal. Praticamente corri para o meu carro. Entrei, tranquei as portas e comecei a dirigir em direção a Riverside Drive. Fiquei verificando meu retrovisor o caminho todo, esperando ver faróis me seguindo. Mas a estrada atrás de mim permaneceu vazia. Cheguei ao depósito exatamente às 21. O portão já estava aberto esperando por mim. Entrei e me dirigi à unidade do 2247. A luz de segurança acima dela ainda piscava, mal iluminando a área. Mas algo estava errado. A porta de enrolar estava completamente fechada e não havia luzes acesas lá dentro. Nenhum carro estacionado por perto. Nenhum sinal de Alicia ou Patricia. Estacionei e saí devagar, meus instintos gritando que era uma armadilha. Olá, chamei, caminhando em direção à unidade. Nenhuma resposta. Tentei levantar a porta, mas estava trancada por dentro. Peguei meu celular para ligar para Patricia, e foi quando ouvi sirenes. Várias sirenes se aproximando. 3 carros de polícia entraram em alta velocidade no depósito, com as luzes piscando, bloqueando meu carro. Policiais saltaram, armas em punho, gritando para eu deitar no chão. Deixei meu celular cair e levantei as mãos, completamente confuso e apavorado. Eu não fiz nada! Gritei. Só estou aqui para encontrar alguém. No chão agora! Caí de joelhos. Depois deitei de bruços no pavimento frio, meu rosto pressionado contra o concreto. Os policiais me cercaram, um deles puxando meus braços para trás e me algemando. Você tem o direito de permanecer calado. Ele começou a recitar e minha mente ficou em branco. Isso não estava acontecendo. Isso não podia estar acontecendo. Eles me levantaram e começaram a me revistar, encontrando o pendrive no meu bolso imediatamente. Peguei, disse um policial segurando-o como um troféu. Esta é a prova, embale, disse outro policial. Eles me colocaram na parte de trás de um carro de polícia e eu fiquei sentado ali, entorpecido, observando-os revistar meu veículo. Após cerca de 10 minutos, um detetive veio e abriu a porta. Quer me dizer o que está fazendo aqui com registros bancários roubados? Roubados?
consegui dizer. Não, Alicia Westbrook me deu. Ela estava investigando a Garrett Development por... Alicia Westbrook prestou queixa na polícia há 3 horas, alegando que alguém roubou registros bancários confidenciais de seu local de trabalho, interrompeu o detetive. Ela citou você especificamente. Disse que você a estava assediando no trabalho, fazendo perguntas sobre a família Garrett, e que ela viu você acessar o computador dela quando ela saiu para um intervalo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é verdade. Ela me deu o pendrive. Ela e Patricia Holland, elas me pediram para guardar as provas porque... Patricia Holland. O detetive olhou para seu parceiro. A mulher que tem assediado a família Garrett por 15 anos. Aquela com múltiplas ordens de restrição contra ela. Ela não os está assediando, eu disse desesperadamente. Ela está tentando expor a corrupção. A filha dela perdeu a vida. Kevin Westbrook foi morto. Os Garretts são membros respeitados desta comunidade que têm sido vítimas de uma campanha de assédio por indivíduos mentalmente instáveis, disse o detetive com firmeza. E agora você se envolveu nisso. Esses registros bancários que você está carregando são propriedade roubada. Isso é um crime. Eu sentei ali na parte de trás do carro de polícia, algemado, meu mundo inteiro desmoronando. Elas me armaram. Alicia, Patrícia, tudo tinha sido uma armadilha. Mas por quê? Que motivo possível elas poderiam ter? A menos que Dylan Garrett estivesse dizendo a verdade. A menos que Alicia fosse realmente perturbada, Patrícia realmente obcecada, e eu realmente tivesse sido o peão delas. Mas então por que Alicia estava com tanto medo? Por que Dylan apareceu no meu apartamento? Nada fazia sentido. Levaram-me para a delegacia, colocaram-me em uma sala de interrogatório e me deixaram lá por 2 horas. Nenhum telefonema, nenhum advogado, apenas eu e meus pensamentos acelerados e a crescente percepção de que eu havia arruinado minha vida. Quando o detetive finalmente voltou, ele tinha alguém com ele. Dylan Garrett. É essa a pessoa? Perguntou Dylan, olhando para mim com o que parecia ser uma preocupação genuína. Foi essa que Alicia Westbrook manipulou para roubar os registros bancários? Aparentemente, disse o detetive. Dylan sentou-se à minha frente, balançando a cabeça. Eu tentei te avisar. Fui ao seu apartamento para explicar o que realmente estava acontecendo, mas você não me deixou entrar. Você sabia, eu disse, minha voz vazia. Você sabia que elas estavam me armando. Eu suspeitava, disse Dylan. Patricia Holland tenta destruir minha família há anos. Ela já nos custou centenas de milhares em taxas legais para nos defendermos de suas acusações infundadas. Quando descobri que ela havia envolvido Alicia, e depois vi Alicia falando com você no banco, juntei as peças. Tentei te parar antes que você se afundasse demais, mas ele parou, parecendo genuinamente arrependido. O pendrive no seu bolso está cheio de documentos fabricados, registros bancários alterados, e-mails que nunca existiram, gravações de áudio editadas para mudar o contexto. Patricia Holland vem criando essas provas há anos, sempre procurando a oportunidade certa para divulgá-las. E ela precisava de alguém como você, alguém sem conexões com nada disso, para fazer parecer legítimo. Eu me senti mal. Os $5.000 provavelmente foram roubados, disse Dylan. Ou dinheiro que Patricia guardava há anos para este propósito exato. Ela precisava tornar tudo real o suficiente para que você acreditasse, se comprometesse. E funcionou. Você foi a vítima perfeita. O detetive se inclinou para a frente. Aqui está a sua situação agora. Você está em posse de registros bancários roubados. Pode ser acusado de roubo, potencialmente fraude, conspiração. Você está enfrentando uma pena de prisão séria. Mas eu não sabia, eu disse desesperadamente. Pensei que estava ajudando alguém. Pensei, ignorância não é uma defesa, disse o detetive. Você pegou dinheiro, pegou documentos confidenciais, estava planejando distribuí-los. Isso são crimes. Dylan levantou uma mão. No entanto, conversei com os advogados da minha família. Estamos dispostos a considerar este um caso de manipulação em vez de intenção maliciosa. Se você cooperar totalmente, se testemunhar sobre exatamente o que Patricia Holland e Alicia Westbrook lhe disseram. Se nos ajudar a construir um caso contra elas por assédio e fraude, então provavelmente podemos chegar a um acordo. Talvez conseguir um acordo onde você cumpra uma pena mínima. Talvez até mesmo apenas liberdade condicional. E se eu não cooperar? Perguntei. Então você leva a culpa por tudo, disse o detetive. E acredite em mim, Patricia e Alicia sairão limpas. Elas foram cuidadosas. Tudo aponta para você. Você é o único pego com os registros roubados. Você é quem irá para a prisão. Sentei-me ali, tentando entender como minha vida passou de normal a destruída em apenas 3 dias. Eu queria ajudar. Eu queria ser importante, ter relevância, fazer algo bom. Em vez disso, fui usado por pessoas que não se importavam nem um pouco comigo. Eu quero um advogado, finalmente disse. Dylan assentiu com aprovação. Inteligente. Contrate um bom, depois conversaremos sobre o seu depoimento. Finalmente me deixaram fazer um telefonema. Liguei para meu pai, acordei-o à meia-noite e tentei explicar o que havia acontecido, em meio a lágrimas. Ele disse que encontraria um advogado para mim e estaria lá na primeira hora da manhã. Colocaram-me em uma cela de detenção com outras 3 pessoas. Não dormi, apenas sentei no banco duro e repassei tudo em minha mente, procurando o momento em que eu deveria ter sido mais esperto. Deveria ter ido embora. Não deveria ter sido tão facilmente manipulado. Amanhã chegou. Uma advogada apareceu. Uma mulher com aparência cansada que meu pai conseguiu encontrar através de um amigo. Ela ouviu minha história, tomou notas e parecia mais preocupada a cada frase. Isso é complicado, disse ela finalmente. As provas contra você são fortes. Você foi pego com propriedade roubada, aceitou dinheiro de alguém, participou do que a promotoria chamará de uma conspiração para difamar uma família proeminente. Sua melhor aposta é provavelmente cooperar, testemunhar contra Holland e Westbrook e esperar por um acordo. E se elas estiverem dizendo a verdade? Perguntei. E se Dylan Garrett for realmente corrupto e eu apenas o ajudei a encobrir tudo? A advogada suspirou. Então você precisará provar isso. Mas no momento você não tem prova de nada.
exceto de que foi manipulado para cometer crimes. Sinto muito, mas essa é a realidade da sua situação. Passei aquele dia passando pelo processo legal. Audiência de acusação, audiência de fiança, mais interrogatório. Estabeleceram a fiança em $20 mil, que meu pai de alguma forma conseguiu pagar usando sua casa como garantia. Fui para casa naquela noite, solto, mas não livre, enfrentando acusações que poderiam me mandar para a prisão por anos. Meu celular tinha dezenas de chamadas perdidas, algumas de números que eu não reconhecia. Provavelmente repórteres que de alguma forma ficaram sabendo da história. Algumas de clientes perguntando sobre projetos em que eu deveria estar trabalhando. Não liguei para nenhum deles. Apenas sentei no meu apartamento, o mesmo apartamento onde Dylan Garrett veio à minha porta, e tentei descobrir o que fazer a seguir. Uma mensagem de texto chegou de um número desconhecido. Sinto muito. Era só isso. Apenas 2 palavras. Fiquei olhando, imaginando de quem era. Alicia, Patrícia ou outra pessoa. Respondi. Te muito pelo quê? Por me armarem uma cilada? Por arruinarem minha vida? Nenhuma resposta. Os dias passaram. Meu advogado continuava me pressionando para aceitar o acordo, para testemunhar contra Patrícia e Alicia em troca de acusações reduzidas. O promotor estava oferecendo liberdade condicional e serviço comunitário se eu cooperasse totalmente. Meu pai implorou para que eu aceitasse, para acabar logo com esse pesadelo, mas algo continuava me incomodando. Dylan Garrett tinha sido perfeito demais, razoável demais, preocupado demais. O detetive acreditou rápido demais na versão da família Garrett. Tudo se encaixou de forma muito conveniente. E aquela mensagem, sinto muito. Por que Patrícia ou Alicia pediriam desculpas depois de me armarem uma cilada? A menos que não tivessem me armado, a menos que outra coisa tivesse acontecido. Comecei a investigar novamente, mas desta vez com mais cuidado. Usei um computador da biblioteca em vez do meu. Procurei tudo o que pude encontrar sobre o histórico legal da família Garrett e encontrei algo interessante. 6 anos atrás, houve outro caso de assédio envolvendo a família Garrett. Um ex-funcionário chamado Thomas Wright os acusou de fraude financeira e tentou ir à mídia com as provas. Ele foi preso por roubo de documentos da empresa. Ofereceram-lhe um acordo para testemunhar que havia fabricado as provas. Ele aceitou o acordo, cumpriu liberdade condicional e depois desapareceu. Rastrejei tudo o que pude sobre Thomas Wright. De acordo com registros públicos, ele se mudou para outro estado, mudou de nome e recomeçou. Encontrei um número de telefone através de uma pesquisa agressiva e liguei, sem esperar nada. Alô? Respondeu uma voz de homem. É Thomas Wright? Quem pergunta? Meu nome é Sam. Fui preso recentemente por supostamente roubar documentos relacionados à família Garrett. Disseram-me que você passou por algo semelhante há 6 anos. Houve um longo silêncio. Não aceite o acordo, disse Thomas finalmente. O que quer que estejam lhe oferecendo, não aceite. Por que não? Porque eu aceitei o acordo. Testemunhei que inventei tudo, que os Garretts eram inocentes, que eu era apenas um funcionário descontente. E uma semana depois que minha liberdade condicional terminou, minha casa pegou fogo. Um incêndio elétrico. Perdi tudo. Fotos de família, documentos, a prova de tudo que eu havia encontrado. E 2 dias depois, recebi um telefonema de alguém que me disse que aquilo era um aviso. Se eu tentasse falar sobre os Garretts novamente, o próximo incêndio não seria na minha casa, seria em mim. Meu sangue gelou. Então, as provas que você tinha eram reais. Cada palavra. Fraude financeira, subornos, violações de segurança, tudo. Mas eles são poderosos demais, conectados demais. Eles podem fazer você desaparecer legalmente ou podem fazer você desaparecer permanentemente. De qualquer forma, você perde. Então o que eu faço? Perguntei desesperadamente. Estou enfrentando pena de prisão. Meu advogado diz que cooperar é minha única opção. Encontre alguém que não possa ser comprado, disse Thomas. Alguém fora da esfera de influência deles, agentes federais, jornalistas investigativos de jornais nacionais. Alguém grande o suficiente para que os Garretts não consigam tocá-los. E esteja preparado para que as coisas fiquem feias, porque eles não vão parar até que você esteja destruído ou morto. Ele desligou. Sentei-me na biblioteca com as mãos tremendo. Thomas Wright esteve exatamente onde eu estava agora. Aceitou o acordo e foi aterrorizado por anos de qualquer maneira, o que significava que aceitar o acordo não me salvaria. Apenas adiaria o que quer que os Garretts tivessem planejado. Eu precisava encontrar Patrícia e Alicia. Se elas não me armaram, se foram silenciadas ou ameaçadas para fazerem denúncias falsas, então elas também estavam em perigo. E talvez, apenas talvez, as provas reais ainda existissem em algum lugar. Voltei ao depósito de autoarmazenamento naquela noite. A unidade do Indy 247 estava vazia agora, completamente limpa, mas notei algo. A unidade ao lado, 2248, tinha um pedaço de papel colado na porta. Aproximei-me e olhei. Era um recibo de aluguel datado de 3 meses atrás, alugado para alguém chamada Patricia Holland. Ela tinha 2 unidades. A polícia invadiu a do Indy 247, onde fui pego. Mas talvez a do 248 ainda tivesse algo. Tentei a porta. Trancada. Olhei ao redor, não vi câmeras de segurança nesta seção e tomei uma decisão que me salvaria ou me condenaria ainda mais. Arrombei a fechadura usando um pé de cabra que encontrei no galpão de manutenção. Dentro da unidade do Indy 248 estava tudo. Caixas de documentos, discos rígidos, pendrives, pastas de arquivos, cadernos, anos de investigação sobre a família Garrett, relatórios de segurança, registros financeiros, depoimentos de testemunhas, fotografias. Tudo o que Patrícia e Alicia me contaram era real. Passei 6 horas naquela unidade, examinando tudo, tirando fotos com meu celular, copiando arquivos para vários drives. As provas eram esmagadoras. Os Garretts administravam uma empresa criminosa há décadas. Subornos a funcionários da cidade, inspeções de segurança fraudulentas, lavagem de dinheiro e mortes. 3 trabalhadores mortos devido a violações deliberadas de segurança. A filha de Patrícia morta em um atropelamento com fuga após descobrir fraude financeira. Kevin Westbrook, morto após relatar as mesmas violações pelas quais havia sido demitido antes. Mas a prova mais contundente estava no fundo de uma caixa, uma gravação.
Toquei-a no velho laptop que Patrícia havia deixado lá. Era uma conversa telefônica entre Dylan Garrett e outra pessoa, discutindo o problema Patricia Holland e a situação Westbrook. Eles falavam casualmente sobre a necessidade de neutralizar ambas as mulheres antes que pudessem causar mais problemas. Discutiram a possibilidade de incriminar outra pessoa por roubo de documentos para desacreditar qualquer prova que surgisse. Eles planejaram isso. Sabiam que Patrícia e Alicia estavam investigando e deliberadamente me escolheram como seu bode expiatório. Copiei tudo para 3 drives separados, enviei alguns para armazenamento em nuvem criptografado e saí da unidade. Eu precisava entregar isso a alguém que pudesse realmente fazer algo a respeito. Não a polícia local, não a ninguém na cidade, alguém maior. Entrei em contato com o escritório de campo do FBI, a 3 estados de distância, enviei-lhes um e-mail criptografado com amostras do que eu tinha. Entrei em contato com um jornalista do Washington Post, que havia escrito sobre corrupção corporativa. Entrei em contato com um advogado especializado em casos de denunciantes, e então esperei. 2 dias depois recebi uma resposta do FBI. Eles queriam se encontrar. Uma semana depois, eles invadiram a sede da Garrett Development Corporation. Em 3 semanas, Dylan Garrett e 4 outros executivos foram presos sob acusações de fraude, suborno, extorsão e 2 acusações de conspiração para cometer assassinato. As prisões viraram notícia nacional. O império da família Garrett desmoronou. Patricia Holland e Alicia Westbrook saíram do esconderijo, onde estavam desde que fizeram as denúncias falsas à polícia sob coação. Elas foram ameaçadas. Disseram que suas famílias seriam mortas se não cooperassem para me desacreditar. Elas não tiveram escolha, a não ser seguir o jogo até que pudessem encontrar outra maneira de divulgar as provas. E era exatamente isso que estavam tentando fazer quando Dylan Garrett descobriu e armou sua armadilha. As acusações contra mim foram retiradas. O promotor pediu desculpas. Disse que haviam recebido informações falsas de pessoas em quem confiavam. A história se tornou um conto de advertência sobre corrupção e os perigos de confiar em instituições locais que foram comprometidas. Eu testemunhei no julgamento, assim como Patrícia, Alicia, Thomas Wright e outras 20 pessoas que foram silenciadas ou ameaçadas pela família Garrett ao longo dos anos. O julgamento durou 8 meses. No final, Dylan Garrett foi condenado a 35 anos de prisão. Seu irmão pegou 22 anos. O pai deles, 15. 3 funcionários da cidade foram para a prisão. 2 policiais foram demitidos e indiciados. A empresa foi dissolvida, seus ativos confiscados e distribuídos às famílias dos trabalhadores que foram mortos. Alicia resolveu seu processo por crime culposo por 8 milhões. Patrícia finalmente conseguiu justiça para sua filha. Thomas Wright saiu do esconderijo e testemunhou sobre tudo o que lhe foi feito. E eu me tornei a pessoa que, acidentalmente, derrubou uma das famílias mais corruptas da cidade. Eu gostaria de dizer que teve um final completamente feliz. Mas a vida não é tão simples. Perdi a maioria dos meus clientes freelancers durante o julgamento. Meu nome estava constantemente nas notícias, e nem sempre de forma positiva. A família Garrett ainda tinha apoiadores que alegavam que estavam sendo perseguidos injustamente. Recebi ameaças de vida, tive que me mudar de apartamento 2 vezes, e passei meses lidando com o estresse pós-traumático de toda a experiência. Mas também me tornei amigo de Patrícia e Alicia. Amigos de verdade, não apenas pessoas unidas pelas circunstâncias. Patrícia me tratava como uma filha, sempre verificando se eu estava bem. Os filhos de Alicia me chamavam de tia Sam e me faziam desenhos que eu colocava no meu novo apartamento. Os $5.000 que começaram tudo isso, eu devolvi para Alicia. Ela tirou de suas economias para me pagar. E ela precisava mais do que eu. Ela tentou recusar, mas eu insisti. O dinheiro do programa de recompensas que o FBI tinha para informações que levavam a condenações por corrupção foi suficiente para cobrir minhas taxas legais. E ainda sobrou. Também fui contratado por um escritório de advocacia especializado em investigações corporativas. Acontece que a pessoa que derrubou os Garretts pega bem no currículo. Agora trabalho ajudando outras pessoas a expor a corrupção, usando as habilidades que desenvolvi acidentalmente enquanto tentava não ir para a prisão. Às vezes, tarde da noite, penso naquele momento no banco, quando Alicia deslizou aquele dinheiro pelo balcão e me implorou para apenas pegar e ir embora. Penso em como eu poderia facilmente ter dito não, ter insistido em ficar, ter arruinado tudo antes mesmo de começar. E penso no rosto de Dylan Garrett quando os agentes do FBI o algemaram. O choque e a indignação de que alguém tão poderoso quanto ele pudesse realmente enfrentar as consequências. Percebo agora que não fui escolhido aleatoriamente. Patrícia e Alicia estavam observando o banco há semanas, esperando pela pessoa certa. Alguém jovem o suficiente para ser idealista, mas velho o suficiente para ser crível. Alguém sem conexões que pudesse passar despercebido pelo radar dos Garrett. Alguém que entrava com frequência suficiente para não ser suspeito, mas não com tanta frequência a ponto de ser lembrado. Eu era exatamente o que elas precisavam, e eu simplesmente ainda não sabia. A caixa do banco me passou $5.000 em dinheiro que não era meu e disse: apenas pegue e vá embora. E eu peguei. E isso mudou tudo.